Então, início da gravação. A aula de hoje vai ser referente a equações e inequações. É um conteúdo bastante extenso, né? Espero terminar hoje, mas duvido. Por isso que eu pedi para vocês assistirem às aulas, né? As aulas que já estavam gravadas lá, né? E para poder facilitar a nossa vida, poder acelerar, né? Esse daqui, não sei se é esse. Que eu tô usando esse daqui mais. Aqui é outro aqui, 125%. A gente vai ver essa parte de equações agora, certo? Essa parte de expressão algébrica, expressões, configurações e tudo mais, isso aqui, de certa forma, a gente já viu, né? E viu essa parte de função polinomial não, polinômios. A gente viu polinômios, né? E hoje a gente vai falar de equações, né? A primeira delas é a equação do primeiro grau, ou seja, é a equação que tem polinômios de primeira ordem, né? Certo? Ah, tá. Então, a gente vai falar de equações, certo? E no fim são equações polinomiais. Equações polinomiais. Só que essas equações polinomiais, elas vão ser limitadas à primeira ordem e à segunda ordem. Por quê? Porque as equações de terceira ordem, elas são um pouco mais complicadas de se resolver. A equação de quarta ordem aumenta mais ainda a complicação, mas ainda chega a ser mais fácil do que a terceira ordem. A equação de quinta ordem, aí vai, né? Certo? Você só tem que lembrar o seguinte: se você tem uma equação de primeira ordem, significa dizer que você tem uma equação do tipo ax mais b igual a zero, né? Ou igual a um c aqui, não importa. Onde a e b é uma constante, tá? Então, você tem ax mais b igual a zero. Essa equação, ela tem uma raiz real, tá? Aí, a primeira coisa que você tem que definir nas equações é quem são suas raízes. Então, a gente tenta descobrir a partir de equações o que são essas raízes. Raízes, se você pegar um gráfico e for analisar um gráfico de uma função, depois a gente vai falar o que é função, mas se você pegar um gráfico, construir o gráfico, aqui tem o eixo x e aqui tem o eixo y, né? A raiz é o ponto onde está tocando o eixo x. Se estiver tocando aqui, isso daqui é a raiz, tá? Por exemplo, uma equação em primeiro grau, que é uma reta, essa reta estaria passando por aqui. Então, esse ponto aqui seria a raiz. Deixa eu ver o que foi que o rapaz aqui escreveu aqui. Acho que tem algum comentário aqui. Por que em vez de resultado se fala em raízes? Certo, Israel? Como é que eu falo para ti, cara? Quando você fala em resultado, é um resultado onde x, onde você teria aqui um resultado para x, qual o valor que x assume para essa soma aqui da zero? É isso que você está falando. Quando eu falo em gráficos, quando eu falo em construção de gráficos, aí eu estou falando qual o ponto, né? Qual o ponto, qual o valor de x que toca no gráfico, toca naquela reta, né? Reta das abscissas, certo? Ou seja, esse ponto ele recebe um nome especial. Esse nome especial é raiz. Então, se fala em raízes, é mais por, como vamos dizer assim, eu acho que por convenção, certo? Por convenção do que por resultado, né? Resultado no sentido de dizer, é o resultado, qual o valor que x é soma, veja, a frase todinha aqui que você tem que falar, né?
Esse resultado é o valor que x assume para que essa equação seja igual a zero, né? Então, x é igual a isso, tem esse resultado. Mas esse resultado representa isso. Aí eu não preciso estar dizendo tudo isso. Eu vou lá e digo só, é uma raiz de x. Quando eu disser que é raiz, você sabe que é tudo isso. Entendeu? Mais ou menos a ideia. Espero ter sido claro aí. Então, certo? Você tem uma equação. Ou alguém está falando? Não, né? Então, você tem uma equação do primeiro grau na forma ax mais b igual a zero. Quando você tem essa equação do primeiro grau, para ela ser do primeiro grau, primeira coisa, o a tem que ser diferente de zero. O a tem que ser valores que sejam, tem que assumir valores que são diferentes de zero. E além disso, a e b pertencem aos reais. São números que pertencem aos reais. Como é que você encontra as raízes de uma equação da primeira ordem? Você vem aqui e coloca ax mais b é igual a zero. O que é que significa dizer? Significa dizer que você pode dizer que você tem ax igual a esse b que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Passou subtraindo. Daqui você tira que o a está multiplicando, passa para o outro lado na fração, na forma inversa, né? E seria dividindo. Então, quando você tem uma equação do primeiro grau, essa é a raiz. Ela sempre vai ter uma raiz real. Sempre vai ter uma raiz real. E essa raiz real sempre vai ser dada por essa expressão. Né? Exemplo disso, se você tiver 2x menos 4 igual a zero, o que é que tu vai fazer? Né? Tu vai repetir o 2x, tu vai passar o 4 para o outro lado com o sinal oposto, tu vai passar o 2 para o outro lado, dividindo. Né? E é isso que ele fez bem aqui, ó. Então vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Então x é igual a 2, né? Por que x é igual a 2? Você vem bem aqui, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4 é 0. Então, é a expressão que satisfaz essa equação. É o valor que satisfaz essa equação, certo? Novamente, se você tiver raiz de 2 vezes x mais raiz de 3, isso aqui é igual a zero. Como é que você faz isso? Você pode simplesmente dizer que x é igual a menos b sobre a. Então, menos o valor que está isolado sobre o valor que está, né, multiplicando x, certo? Isso é fácil, né? Aí no primeiro grau, você sempre vai fazer isso. Se você tiver 3x menos 1/5, né? Você vai aqui, isso igual a zero. Você vai aqui, passa o quinto para o outro lado, então vai ficar 3x igual a 1/5. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, x vai ser igual a 1/5 vezes 1/5 vezes 3, isso aqui dá 15. A 1 sobre 15, né? Se você tiver aqui 1/3 de x mais 1/2, isso aqui é igual a zero. Significa dizer que você vai ter 1/3 de x igual a menos 1/2. Esse 3 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, você vai ter aqui que x é igual, passou 3 vezes 1 é 3, então vai ficar menos 3 sobre 2. E assim por diante, tá? A equação do primeiro grau é tranquilo, é muito fácil de fazer, muito simples, certo? Se você tiver uma inequação do primeiro grau, aí você está falando o seguinte, uma inequação, quando você fala de inequação, você tem que entender que é o seguinte, primeiro, quando você fala em inequação, você vai ter diferente, né? São os valores de x, onde esse resultado tem que ser diferente daquele de zero, né? Vamos dizer assim. Exemplo, a equação a inequação de primeiro grau, né? No caso, você tem a inequação de primeira ordem. Primeira ordem. Por exemplo,
Quando você olha para o diferente, para esse sinal aqui, você está dizendo que AX mais B é diferente de zero. Significa dizer qual o valor que X assume, né, nesse produto aqui, nessa relação, onde, nessa expressão algébrica, onde, né, é igual a zero, só que você, quando você olha para zero, ele não pode assumir aquele valor, ele pode assumir qualquer outro valor, mas não pode assumir aquele valor. Por quê? Porque ele é diferente. Entende? Então, é o valor de x que ele assume, que você faz como se fosse igual a zero, você faz essa inequação como se fosse uma equação, aí você fala o oposto, né? Se é uma equação, então qual o valor que x assume para que esse resultado seja nulo, né? Aí, quando você tem o diferente, é o valor que x assume para que esse resultado, qualquer valor de x, qualquer valor de x que ele pode assumir, né, contanto que esse resultado não seja nulo. Então, existe eu faço já um exemplo que existe uma pequena diferença, né? Então, você tem, para ser uma inequação, você tem o símbolo diferente, você tem um símbolo maior ou igual, você tem um símbolo menor ou igual, você tem estritamente maior e estritamente menor. Então, você tem aqui 5 símbolos que representam uma inequação. Para representar a equação, tem que ser somente igualdade. Mas você tem aqui uma inequação. Então, você tem 5 símbolos que representam a inequação, né? Aí, vamos lá. Exemplo disso, né? Em termos se você tiver 3x mais 5, diferente de zero. O que é que significa dizer isso? Você vai resolver isso aqui como se fosse uma equação. Você vai colocar aqui 3x igual, ou melhor, diferente, né? Isso aqui é diferente, né? Diferente, se 5 aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, daqui você tira que x é diferente. Se 3 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo, vai ficar menos 5 sobre 3. Então, o x ele pode assumir qualquer valor, contanto que não seja menos 5 sobre 3. Nessa expressão aqui. Então, é isso que ele está dando. Qual o significado que ele está dando, né? Esse sinal aqui. Se você tiver maior, ó, você tem 3x mais 5, maior ou igual a zero. Você faz do mesmo jeito, né? Você tem 3x maior ou igual a menos 5, a menos 5. Isso aqui implica que x é maior ou igual do que menos 5 sobre 3. Qual o significado disso? Né? Você tem lá, você está dizendo para mim, olha, x pode assumir qualquer valor que seja maior ou igual do que menos 5 sobre 3. Então, você está dizendo para mim o seguinte, que você coloca uma reta, essa reta apresenta todos os valores de x. Aí você vem bem aqui, coloca o valor, coloca o zero, coloca o valor, né, ou seja, para representar que esse lado é negativo, que esse lado é positivo, né? Coloca o valor que você descobriu, então você tem aqui menos 5 sobre 3. Aí ele está dizendo que x, você está pegando qualquer valor de x que ele seja maior do que menos 5 sobre 3. Então, você está pegando esse conjunto de dados aqui, ó. Você está pegando um conjunto de dados, você está pegando um intervalo, tá? Então, esse cara aqui, ele representa um intervalo. Intervalo. Né? Qual seria esse intervalo, então? Ele está pegando qualquer valor maior ou igual, então ele está dizendo o seguinte, que x pertence, ou os valores de x, né, pertence ao seguinte intervalo, fechado, um intervalo fechado em menos 5 sobre 3, né, até infinito. Infinito, mais infinito aqui, e esse infinito é um intervalo aberto, né, porque não tem como definir o mais infinito lá, certo? Por que aqui é intervalo fechado? Por que esse cara aqui é fechado? Porque tem a igualdade. Então, quando você tem a igualdade, ele está pegando esse valor. Se tivesse só estritamente maior, aí seria os dois intervalos abertos. Tá? Tá claro para vocês, pessoal? Até aí tá claro para vocês? Tá de boas? Tá de boas, tá? Tá sim, né? Pronto. Então, se você tiver 3x mais 2 menor
do que 1. Estou dizendo isso aqui. 3x mais 2 menor do que 1. Isso aqui significa dizer o quê? Que você vai pegar aqui, vai colocar 3x. Isso aqui vai ser menor do que esse 2 passa para o outro lado, está positivo, fica negativo. Né? Ou seja, que você tem aqui 3x menor do que menos 1. Né? O que implica que x é menor do que menos 1 sobre 3. Ou seja, você está pegando todos os valores de x, que é estritamente menor do que 1 sobre 3. Qual o significado disso? Qual o intervalo que você está construindo? Você está construindo o seguinte intervalo. Como é menor, então você está pegando os valores que tem lá do menos infinito até um menos um terço. Então, e esse menos um terço, ó, não tem igualdade. Então, você tem aqui que é o intervalo aberto, certo? Então, menor ou igual representa se a bola é fechada ou se a bola é aberta. Se você tiver menor ou igual, bola fechada, certo? Ou seja, um intervalo fechado. Se você tiver estritamente menor, aberto, tá? Então, esse daqui é mais um exemplo de inequação, né? Daqui para frente, né, olhando para o livro aqui, vocês observam, então, que vocês fizeram uma equação do primeiro grau e uma inequação do primeiro grau, tá? Vocês fizeram esse tipo de exemplo. Só que, veja, a equação do primeiro grau sempre tem uma raiz real, tá? A equação do segundo grau, bom, nem sempre tem as duas raízes reais. O grau define a quantidade de raízes, certo? A equação do segundo grau significa dizer que tem duas raízes. Essas duas raízes podem ser reais ou essas duas raízes podem ser complexas, tá? Se você tiver uma equação do terceiro grau, você tem novamente uma equação do terceiro grau, significa dizer que você tem uma raiz real, duas complexas ou três raízes reais, porque as raízes complexas sempre vêm em pares, tá? Então, o livro agora vai trazer a equação do segundo grau na forma geral, tá? Para ser uma equação de segundo grau, novamente, o A tem que ser diferente de zero. Você sempre vai pegar o valor do coeficiente que está multiplicando o x, né, naquele grau, e esse coeficiente tem que ser diferente de zero para ser uma equação de segundo grau. Se A fosse igual a zero, você teria somente essa expressão bx mais c. Bx mais c é uma equação do primeiro grau, não do segundo grau, tá? Aí, o que é que acontece? Ele vai falar agora aqui de Bhaskara, né? Vai mostrar o que foi que Bhaskara fez há 1800 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei se foi 1800 anos atrás. Deixa eu só conferir aqui. Bhaskara, surgimento. O nome foi criado por homenagem a Bhaskara. Ele foi um matemático, professor, tal, e considerado matemático do século XII. Século XII. Eu não sei se isso aqui é real, mas enfim. Se for século XII, significa dizer que a gente está no século XXI, né? A gente tem aí 900 anos, né? Mais ou menos. Ou seja, vocês conseguem... Se o cara fez isso há 900 anos atrás, vocês conseguem fazer isso agora, né? Isso aí o cara conseguiu mostrar isso sem ter ferramentas, mostrar como é que se resolvia uma equação de segundo grau. Né? Sem ter ferramentas como hoje vocês têm. Então, vocês conseguem aplicar uma equação dessa, né? E resolver. Então, você tem a seguinte expressão. Essa expressão é a forma geral, né? A forma geral da equação de segunda ordem, ou a equação do segundo grau, certo? Essa é a expressão, ax mais bx mais c. Aí você quer encontrar, por exemplo, a solução. Quem é o valor de x? Como é que você faz para determinar o valor de x? Existe um método de demonstrar isso, né, que você
Primeiro você pega aqui x, vai botar o a em evidência, vai ficar b sobre a, vai dividir todo mundo por a, então vai ficar b sobre a vezes x, mais c sobre a, isso aqui é igual a zero. Aí você vai tentar completar o quadrado. Aí para você tentar completar o quadrado, você tem que lembrar que se você tiver aqui t mais s ao quadrado, você tem que, isso aqui é t ao quadrado mais 2ts mais s ao quadrado. Aí para você tentar completar esse quadrado aqui, nesse caso aqui, você vai observar que se você disser que t, ó, tem t ao quadrado aqui, então t é igual a x. Se t é igual a x, aqui vai aparecer 2ts, é para aparecer 2ts. Aí S tem que ser igual, então, a B sobre 2A, né? Aí você vai perceber que está faltando ainda o S ao quadrado. Como está faltando S ao quadrado, tu coloca o S ao quadrado à mão, né? Então, você vem aqui e pode dizer que é x ao quadrado mais B sobre A vezes x, mais B ao quadrado sobre 4A ao quadrado, menos B ao quadrado sobre 4A ao quadrado, mais C sobre A. Isso aqui é igual a zero, certo? Aí tu pega essa expressão agora aqui, né, que tu encontrou, certo? Foi isso que ele basicamente fez, completou o quadrado. Tu pega essa expressão, coloca aqui na outra página, né, para poder, só para poder ter mais espaço. Aí quando tu faz isso, tu pode reescrever essa parte aqui como se fosse x mais b sobre 2a, isso ao quadrado, né? Menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais c sobre a, isso aqui é igual a zero. Daqui você tira, você vai representar todo mundo para o outro lado, vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado, igual a, esse cara está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, esse cara está positivo, passa para o outro lado negativo, c sobre a, né? Eu vou copiar novamente, colocar na outra página, certo? Isso é só para demonstrar quais são as raízes, tá, pessoal? A fórmula de Bhaskara. Relaxem. É só para dizer para vocês, olha, isso aí não saiu do nada. Aqui, ó, tá ao quadrado, eu posso passar esse cara para o outro lado, né, tirando a raiz, né? Então, você teria aqui x mais b sobre 2a igual a raiz de b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Fechou, né? Aí repara que eu posso fazer o seguinte agora. Vai ficar x mais b sobre 2a. Ah, e aqui vem mais ou menos, tá? Quando você tira a raiz, acontece isso. Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Então, aqui aí teria mais ou menos. Vou tirar o MMC aqui. Você observa que o MMC vai ser, então, 4a ao quadrado, né? Então, vai ficar 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1, vezes b ao quadrado é b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a é 4a, né? 4a vezes c, então vai ficar 4ac, certo? A raiz de 4a ao quadrado, isso aqui é igual a raiz de 4 é 2, a raiz de a ao quadrado é a, então isso aqui vai ficar mais ou menos 1 sobre 2a vezes a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tá? Colocando isso aqui no outro lado, novamente. Então, você tem aqui que você vai ficar com x igual. Esse cara está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos 1 sobre 2a, vezes a raiz de b ao quadrado menos 4ac, certo? Esse 2a aqui, então você pode reescrever isso aqui como sendo
Vou colocar em branco, só para poder dar uma ênfase maior. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, você tem aqui duas raízes, x1 com mais, x2 com menos. Tá? E essa daqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Então, não sei se eu consigo escrever Bhaskara. Enfim, vocês entendem aqui, né? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente precisa demonstrar isso aqui? Não, não precisa. Só fiz isso para poder vocês saberem de onde é que está saindo. O que é que a gente vai fazer? Vai aplicar. A fórmula está construída há 900 anos, certo? E a gente vai aplicar em equações de segundo grau. A gente vai pegar uma equação do segundo grau e desenvolver ela para encontrar as raízes, certo? Exemplo disso, o cara colocou aqui, ó. Cadê aqui o livro aqui? Isso aí básico mesmo. É complicado de escrever. Por exemplo, essa 2x ao quadrado menos 32, né? Por exemplo, né? 2x ao quadrado menos 32. Isso aqui é igual a zero. Existem algumas formas de você resolver essa expressão, tá? Primeiro eu vou mostrar por Bhaskara, depois eu mostro pelo outro método. Quando você vai fazer por Bhaskara, o que é que você vai fazer? Você vai anotar aqui, ó, o valor do A, do B e do C. O valor do A é sempre aquele que está multiplicando o x ao quadrado, então nesse caso é 2. O valor do B aqui não tem nada multiplicando x, então é 0. O valor do C é sempre que está isolado, então vai ficar menos 32. Leva o sinal, tá? Se o sinal aqui, se aqui está positivo, coloca positivo. Se está negativo, coloca negativo. Aí vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, substituir aqui. Ó. X é igual a menos b, é menos zero. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B ao quadrado, 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A. 2, 4 vezes o valor do A, valor do C, menos 32. Fechou? Dividido por quanto? Por 2 vezes o valor do A, que é 2. Então, x vai ser igual a 0. Não influencia nada. Vai ficar mais ou menos 4 vezes 2, que menos com menos é mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 32. Quanto é 8 vezes 32? Dá 64. Com 64. 3 vezes 64, é? 4 vezes 64. 8 vezes 32, 4 vezes 64. Dá 2 vezes 128, dá 256. Tá? Vai ficar a raiz de 256 dividido por 4. 256, a raiz de 256, isso aí deve ser 4. 4 não, né? 16, né? 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 1 é 6, dá 96. Aí, isso mesmo, isso aqui dá 16. 16 dividido por 4 é 4, né? Então, você tem que x é mais ou menos 4. O que significa dizer que x é igual a 4, a primeira raiz, x2 é igual a menos 4, tá? Então, essas daqui são as raízes da minha equação. Desculpe. A equação é 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. Outra forma de você fazer isso, toda vida que você tem ax ao quadrado mais c igual a zero, certo? Aí, essa aqui é uma equação de segunda ordem, mas você não tem um termo b. Toda vida que você não tem um termo b, existe um método mais fácil de você fazer, que é o seguinte: só passa o c por outro lado, né? Então você vai ter ax ao quadrado igual a menos c. Né? O a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então você vai ter x ao quadrado menos c sobre a, tá? Então você tem essa expressão aqui. Aí esse x está ao quadrado, você passa para o outro lado tirando a raiz. Então vai ser mais ou menos c sobre a. Certo? Ou seja,
Essa expressão aqui, a partir dessa fórmula aqui, você tem aqui, então, que é x igual a mais ou menos a raiz de menos 6 sobre a, menos 32 sobre 2. Então, x vai ser mais ou menos com menos é mais, 32 dividido por 2 é 16. A raiz de 16 é 4. Então, vai ficar mais ou menos 4. Foi o que a gente encontrou anteriormente, tá? Belezinha, pessoal? Tá simples para vocês, tá de boas, tá tudo tranquilo. Como é que tá? A nostalgia do ensino médio, né? Isso, na realidade, não era para vocês terem visto no ensino médio, não, mas ensino fundamental. Mas é aquela coisa, né? Aí você pode ter outro tipo de equação, que é esse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Repara, tu tem agora uma expressão que não tem um termo c. Quando c é igual a zero, você tem esse tipo de expressão, certo? Essa daqui também é fácil de você encontrar as raízes. Como é que você faz? Você vem aqui, você só faz isso aqui, ó, coloca x em evidência. Quando você coloca x em evidência, vai ficar x mais b. Isso igual a zero, tá? Ou seja, você está colocando x em evidência porque x vezes ax dá x ao quadrado. X vezes b, bx. Então, ficou igualzinho esse cara. Toda vida que você tem isso, você observa, então, que se x for zero, esse resultado é zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Logo daqui, você retira de cara. Uma das raízes é x igual a zero. A outra raiz, quem é? A outra raiz é você resolver essa expressão. Ou seja, a outra raiz não é uma equação linear, é uma equação de primeira ordem. Tá? A solução de uma equação de primeira ordem. Daqui você tira que x é igual a menos b sobre a. Tá? Então, tu tem que fazer isso aqui mais tranquilo do que fazer Bhaskara. Mas dá para resolver também por Bhaskara. Se você tiver, então, exemplo, né? 5x ao quadrado menos 3x, isso aqui, igual a zero. Como é que você faz para resolver? 1, você aplica o Bhaskara. 2, coloca o x em evidência. Tu coloca o x em evidência, vai ficar 5x menos 3 igual a zero. Daqui tu tira de imediato que x é igual a zero. É uma das raízes. A segunda raiz, ó, é qual o valor que x assume para esse produto aqui, para essa soma, né? Para essa expressão, ser nula. Certo? Ou seja, você está pegando 5x menos 3 igual a zero. Daqui você tem que 5x é igual a 3, né, que está negativo, passa para o outro lado positivo, ou que x é igual a 3 quintos. Então, está aqui a segunda raiz. Primeira, segunda raiz. Bem melhor do que fazer por Bhaskara, né? Pelo menos eu suponho isso. Certo? Bom, e tem agora a expressão geral, que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma coisa que você pode fazer é colocar o a em evidência. Você tem aqui b sobre a vezes x mais c sobre a. Isso aqui é igual a zero. Aí tem uma coisa que a gente faz, certo? Que você lembra que x, pela forma de Bhaskara, é menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, certo? Dividido por 2a. Esse cara de b ao quadrado menos 4ac, a raiz disso, eu acho, suponho, né? Ou é só o coisa? É só o coisa. Isso aqui a gente chama de delta, né? Raramente eu uso isso, mas enfim. Então, isso aqui você pode dizer que é dessa forma, b ao quadrado mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque, veja, observe o que é que vai acontecer. Então, x1 é igual ao termo positivo. Então, é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. x2 é o termo negativo. Então, é menos b menos a raiz de delta
sobre 2A. Certo? Se eu somar x1 mais x2, esse resultado aqui vai ser igual a, somando x1 mais x2, esse resultado vai ser, deixa eu botar aqui mais embaixo, né? Aqui não tem espaço. X1 mais x2, isso aqui vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b mais, aqui vai ter menos b, menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Estou somando esses dois caras. Observe que vai ter mais delta, menos delta, mais delta, menos delta. Tá. Quando você olha para mais delta, menos delta, você vai perceber, então, que esses dois caras vão se cancelar. Certo? E vai ficar simplesmente menos B, menos B. Menos B, menos B é menos 2B. Vai ficar menos 2B sobre 2A. Cancela os dois, ou seja, que x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. Aí você pode pensar o seguinte, então, a soma das raízes é menos B sobre A. Beleza? Então, quando você soma duas raízes, na equação de segunda ordem, segundo grau, você tem, então, como sendo menos B sobre A. E o produto? Você vem aqui e bota aqui o produto. O produto quem é? Menos B mais a raiz de delta sobre 2A vezes quem? Menos B mais a raiz de delta sobre 2A. Aqui não é mais não, aqui é menos, né? Porque é x1 é mais, x2 é menos. Certo? Esse produto aqui, pessoal, você está pegando algo mais, como se você estivesse pegando x mais y vezes x menos y. Como se você estivesse pegando isso, certo? Isso aqui é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, que é um produto notável, né? Não sei se vocês lembram disso. Aí, então, isso aqui, ó, menos b vezes menos b, vamos fazer com calma, né? Menos b vezes menos b dá b ao quadrado, certo? Menos b vezes menos delta dá mais b vezes a raiz de delta. Raiz de delta vezes menos b dá menos b raiz de delta. Raiz de delta, ó, mais menos, então aqui vai ficar menos. Raiz de delta vezes raiz de delta dá delta, certo? Raiz de delta vezes delta, isso aqui dá delta. Dividido por quem? Por 2a vezes 2a. Isso aqui dá 4a ao quadrado, né? Então, esse cara aqui vai ser igual. Esse cancela com esse. Vai ficar b ao quadrado menos delta. Só que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Certo? E isso aqui vai estar dividido ainda por 4a ao quadrado. b ao quadrado menos b ao quadrado dá zero. Menos com menos aqui, isso aqui, ó. Esse com esse aqui, né? Dá mais. Então, esse parte de 4ac fica positivo. Então, vai ficar 4ac dividido por 4a ao quadrado. Cancela o 4 com 4, cancela a com a. Então, o produto vai ficar c sobre a. Certo? Então, quando você tem uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a, isso igual a zero, você pode pensar o seguinte, esse cara aqui, b sobre a, é a soma das raízes. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Esse cara aqui é o produto das raízes, ou seja, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Né? Vamos fazer um exemplo disso, para ficar mais fácil, né? Se você tiver aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Quais são as raízes? Né? Você pode fazer por Bhaskara, obviamente. Mas você pode fazer o seguinte, ó. x1 mais x2 é 5. Não, menos 5, né? Porque tem que ser menos b sobre a é 1. Então, isso aqui tem que ser menos 5. Certo? Já x1 vezes
x2 tem que ser igual a 6, né? Que é o C sobre A. Aí qual o número, quais são dois números que eu pego, multiplico e o resultado é 6? Aí você tem aqui as possibilidades. Qual o resultado? Dois números que eu pego que é igual a 6. Então você vem aqui, 6 vezes 1 é 6. Né? 2 vezes 3 é 6. Obviamente, se os dois aqui for negativo, também, menos 2 vezes menos 3, isso é 6. Menos 6 vezes menos 1, isso é 6. Né? Tem mais possibilidades do resultado ser 6? Tem, né? Vamos botar aqui, você pode botar aqui um terço, 18, né? 18 vezes um terço. Isso é 6. Ó, o negativo também é válido, né? Se você colocar, então, 12 vezes o meio, isso é 6. E aqui tem infinitas possibilidades quando você pensa nessa forma, né? Na forma fracionária. Certo? Mas aí você pensa o seguinte. Então, você tem essas possibilidades, mas essas possibilidades também tem que estar caminhando com o seguinte, qual o número, dois números que eu somo e o resultado é 5. Além do produto desses números dá 6, eu somo esses números e o resultado é 5. Né? Quais seriam eles? Todo mundo entende que seria isso aqui? 2 e 3, né? Que soma de 2 mais 3 é igual a 5, só que daria 5 positivo. Para dar 5 negativo, eu teria que somar menos 2 e menos 3. Ou seja, x1 é igual a menos 2, x2 é igual a menos 3. Tá claro para vocês isso, pessoal? Deu para entender de boas? Deu para entender, galera? Ou posso explicar de novo qual parte, Wellington? Comecinho. Só o chat que tem algumas perguntas. Pessoal, eu não consigo ver o chat quando eu estou explicando lá, tá? Podem abrir o microfone e perguntar. Olha, do oitavo ano. Nostalgia. Deixa eu ver aqui. Certo, isso aqui eu já vi. Pera. Por que, por que o primeiro X é zero? Pera, por que o primeiro X é zero? Qual é essa pergunta mesmo? Referente aqui mesmo. Isso aí que ele tá se referindo é aquele que botou o X em evidência. Né? Ah, sim, do X evidência, né? Certo. É no sentido de que, como o X está em evidência, né? Se você tem lá algo do tipo X vezes AX mais B, isto aqui igual a zero, ou seja, esse produto é nulo. Você tem dois números, você está multiplicando dois números, dois conjuntos de números, né? Um conjunto A e um conjunto B, vezes o produto desses dois números. Para ser igual a zero, certo? Ou o conjunto de A tem que ser zero, ou o conjunto de B tem que ser zero. Vocês estão vendo isso em lógica, né? Para ser o outro tem que ser verdadeiro, os dois podem ser verdadeiro, ou um deles pode ser verdadeiro. Né? Então, você pega, se o A for igual a zero, isso aqui é verdade. Aí A é igual a zero, ou seja, que X é igual a zero. Você pega que B foi igual a zero, isso é verdade. B é igual a zero, significa dizer que esse cara aqui, AX mais B, tem que ser igual a zero. Né? E se os dois for zero, também é verdade. Tá? Então, por isso que as raízes são dadas por isso aqui. Eu acho que vocês estão vendo essa proposição lógica. Aí, deixa eu continuar aqui, cara. Por que a gente chama de delta de discriminante? Acho que é só uma nomenclatura adotada, tá? Eu não sei essa parte de história da matemática, se tem algo a mais por chamar de discriminante.
né? E você ainda tem talvez pela forma como ele define as raízes, talvez, né? Que ele discrimina qual o tipo de raiz que você vai ter, né? Se o delta for igual a zero, você tem duas raízes reais iguais. Duas raízes reais e iguais, né? Se o delta for maior do que zero, estritamente maior do que zero, você tem duas raízes reais, opa, reais e iguais. Duas raízes reais diferentes, né? Diferentes. E se o delta for menor do que zero, você tem duas raízes complexas, tá? Porque quando o delta é menor do que zero, significa dizer que você está escrevendo algo do tipo a raiz de um número negativo. Então, você teria aqui a raiz de menos a, por exemplo, né? Essa raiz de menos a é simplesmente i vezes a raiz de a. Aí esse i é o número complexo, tá? E esse i é definido como sendo a raiz de menos 1. Aí, enfim, então a solução para o delta, talvez ele seja discriminante por conta disso, porque ele consegue discriminar, dependendo do resultado do delta, ele consegue discriminar se as raízes são reais ou se elas são complexas. Talvez seja isso, tá? Nunca chamei ele disso, nem eu. Delta é um símbolo. Ele está explicando o porquê do CA. Mas eu não sei como adivinha quando não tem um valor real. Tá, Israel, o que é que você quer dizer com isso aqui, Israel? Explica para mim aqui, cara, para eu poder entender. Ele está explicando o porquê do C sobre A. Mas nem sei como adivinha quando... Israel? Consegue falar aí, meu filho? Tenha medo, não. Eu sou feio, mas não mordo. Tá quebrado, o fone, né? O microfone, né? Certo, cara. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando você pergunta se eu estou explicando o que é C sobre A, você está analisando essa equação aqui, né? Que é x ao quadrado mais b sobre A vezes x mais c sobre A igual a zero, certo? Ou seja, que eu peguei a equação de segunda ordem, ax ao quadrado mais bx mais c, né, igual a zero, aí eu vou dividir todo mundo por A. Quando eu divido todo mundo aqui por A, você vai ter ax ao quadrado dividido por A, mais bx dividido por A, mais c dividido por A. Estou dividindo todo mundo por A, isso aqui é igual a zero. Esse A cancela com esse A, e essa expressão fica igual a esta expressão. Correto, né? Então, da onde está vindo esse C sobre A é isso. Para a raiz ser negativa, né, que é o que você está colocando lá, se a raiz é negativa, se a raiz é positiva, ou se a raiz é complexa, né, você precisa analisar, na realidade, não é o C sobre A, né, se a raiz vai ser positiva ou negativa. Porque o C sobre A, ele vai dar um resultado que é o produto das raízes, tá? Produto das raízes. Se esse produto, e aqui o resultado aqui for positivo, significa dizer que as duas raízes, elas são positivas, ou as duas são negativas. Se esse produto, o resultado for negativo, significa dizer que uma das raízes é positiva e a outra é negativa, tá? Agora, para me descobrir se é positivo, se é negativo, se as raízes são positivas ou negativas, eu também tenho que analisar a soma, né? x1 mais x2, isso igual a menos b sobre a, tá? Só que a soma vai me dizer o seguinte, o resultado maior, se é negativo, então as duas são negativas, ou a raiz maior, né, que tem em módulo, que é o maior, né, em módulo, é negativa. Se for positivo, significa dizer que as duas são positivas, ou
que a maior, que tem módulo maior, é positivo. Beleza? Tá claro isso para vocês? Deu para entender? Pronto. Então, acho que é isso que ele... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, aí, olhando para cá, isso aqui é do passado. Amém, amém. Menos B soma é a soma, né? X1 mais raiz de 3. Menos B sobre A é a soma. Tá? Menos B sobre A é a soma. Pronto, acho que é isso, né? Como é que eu adivinho as raízes se tem números complexos no meio? Tá, se você tem números complexos no meio, aí você tem que pensar em uma única raiz e pensar o seguinte: quando você descobrir uma única raiz, o conjugado também é raiz, certo? E quando você está pegando com complexo, você está pegando não no conjunto dos números reais, sim dos números complexos, né? Então você tem que pensar no valor onde o delta é menor do que zero. Exemplo disso, vamos ver aqui, se eu botar 2x ao quadrado, é o que o b não importa muito, o que importa é o a e o c. Tá, 2x ao quadrado, menos 3x, seria mais 4. Isso aqui mesmo que eu bote aqui 1, esse resultado aqui dá negativo? Tá, acho que dá negativo. Delta aqui, por exemplo, seria b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, vezes o valor do 1. Então, isso aqui vai ficar 9, né, que menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 8 dá 16, dá 32. 9 com 32, isso aqui, 9 para 32, isso dá 23. Então, isso aqui vai ficar menos 23. Eita, 23 é um número primo, é? Acho que é, né? Então, você teria que o delta seria 23, né? Aí x seria igual a menos b, seria 3, mais ou menos a raiz de menos 23, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Ou seja, que x vai ser igual a... X vai ser igual... Isso aqui vai ser igual a 3, mais ou menos raiz de 23. Ó, repara que eu tirei o negativo e agora eu boto aqui, ó, i. Isso dividido por 4, certo? Então, você tem que x1 é igual a x1 é igual a 3 mais raiz de 23 vezes i, e que x2, isso sobre 4, e que x2 é igual a 3 mais raiz de 23, mais dá menos, né? Vezes i sobre 4, isso aqui é menos. Agora, daria para resolver essa mesma expressão por você tem 2x ao quadrado, menos 3x mais 1. Isso aqui é igual a zero. Se você colocar naquela fórmula, né, onde você teria x ao quadrado, menos 3 sobre 2 vezes x, mais 1 sobre 2, isso aqui tem que ser igual a zero. Você pensar que o produto, a soma, é igual a menos 3 sobre 2, e que o produto, né, é igual a 1 sobre 2, aí você teria que pensar muito para poder descobrir quais seriam esses valores. Quando complica muito em relação a você pensar quem seriam esses valores, onde você soma e dá menos 3 sobre 2, né? E que você multiplica e dá 1 sobre 2. Por exemplo, aqui tem infinitas possibilidades, mas essas possibilidades, você sempre vai pensar no óbvio. Você sempre vai tentar pensar, olha, 3 o resultado é 1 mais 2. Você sempre vai pensar dessa forma, entendeu?
Aí, quando você pensa dessa forma, de que 3 é o resultado de 1 mais 2, e não consegue, por exemplo, aqui, 3 é o resultado de 1 mais 2, né? Só que como deu negativo, então os dois tem que ser negativo. Tem um 2 dividindo embaixo, então você coloca os dois dividindo embaixo. Então, fica menos o meio, mais menos 2 sobre 2, certo? Ou seja, o que você tem aqui é menos 3 sobre 2. Só que quando você multiplicar esses dois caras, você vai ter menos 1 meio vezes menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 2 sobre 2. Isso aqui vai dar... Cancela esse cara com esse cara aqui. Isso aqui dá 1, né? Menos 1 meio vezes 1. Isso aqui dá 1 meio. Eu acertei mesmo. Eu botei com a expressão correta. Por que aqui eu botei 8? Esse aqui é 2, macho. Ah, ô bicho buito. Agora vai. Agora dá 8, porque 2 vezes... E por que aqui eu botei 1? Macho, que doideira, macho. Esse aqui tem 1, que é do C. Aqui tem um 8. De onde foi que eu botei esse 8? Aqui era 2, agora sim. Agora eu teria o 8, né? Que é 4A vezes C. E o A é 8 aqui, né? Isso aqui daria 8, isso aqui daria 16. Poxa vida, cara, que erro besta. Falta de atenção medonha. Agora sim. Tá certo. Se aqui for 2, você tem que raízes é isso aqui. Tá certo. Tá vendo? Rapaz, olha o erro besta. Então, é 8x ao Acontece, professor, quadrado. acontece. Acontece, né? Mas é fazer as coisas rápido, cara, pensando rápido, aí acaba fazendo isso. Aqui você teria, então, x ao quadrado, menos 3 sobre 8 vezes x, mais 1 sobre 8. Isso aqui é igual a zero. Novamente, você tem x1 mais x2 igual a menos 3 sobre 8. E você tem x1 vezes x2 igual a 1 sobre 8, né? Aí você pode pensar isso da forma mais simples possível, que seria menos 1 sobre 8, né? Mais menos 2 sobre 8. Isso daqui daria menos 3 sobre 8, que é a soma. E você pode pensar a forma mais simples possível, né, em relação ao produto. Só que você vai pegar aqui a soma e vai multiplicar a soma para ver se dá o mesmo resultado do produto, né? Que é a forma mais simples que você pensou. Certo? Quando você fizer isso, você vai perceber que vai dar 2 sobre 8. Isso aqui dá 1/4. É diferente desse cara. Ah, então não funcionou. Eu tenho que encontrar outros números que façam isso, né? Quando não funciona de forma de imediata, rapa a Bhaskara, certo? Quando você pensa o óbvio e não funciona, vá para a Bhaskara, tá? Aí você consegue definir se as raízes são complexas ou se elas são reais. Beleza pura, pessoal? Tá tranquilo para vocês? Deu para entender a ideia, mais ou menos? Bom, galerinha, que horas são, hein? 9h07, tem tempo. Isso é importante. Então, você tem lá que as raízes são ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui igual a zero, né? Dessa expressão. Você tem que as raízes, né? x1, x2 é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que a gente já sabe quem é, vezes 2a, tá? Além disso, depois de fazer essa brincadeira, né? A gente resolveu algumas expressões, né, resolver algumas equações de segunda ordem. Esses exemplos aqui são exemplos mais tranquilos.
Mas tem questões que são contextualizadas, é mais bonito. Tá? Aí ele coloca em cada caso aqui, certo? Até chegar à fórmula de Bhaskara e começar a usar a fórmula de Bhaskara. Ele sempre vai, quando você vai anotar a fórmula de Bhaskara, um passo mais simples, né? Você sempre anota o valor do A, do B e do C e substitui na fórmula. O que você vai fazer é anotar os valores que tem aqui, os valores dos coeficientes, que é 2, menos 5 e menos 3. Você anota e substitui. Você não vai fazer nada além do que isso. E depois de você fazer isso, você faz as contas, né, levando em consideração o sinal. Você sempre vai fazer isso. Até que você vai chegar a essa solução. Certo? Aí ele continua fazendo, mostrando, né, vários exemplos, certo? De equação de segundo grau. Mas eu quero ver se ele dá aqui, por exemplo, o x vértice e o y vértice, ou se a gente vai deixar para ver isso quando estiver vendo gráficos, né, que é outra história. Aqui ele vai falar da história das sondas AISES, né, e da multiplicação das AISES, que ele vai falar aqui de produtos notáveis, basicamente. Aí vamos ver se tem mais alguma coisa. Uma mesa de sinuca de R$ 360 devia ser comprada por um grupo de rapazes que contribuíram em partes iguais. Como 4 deles desistiram, a cota de cada um foi aumentada em R$ 15. Quanto eram os rapazes? Tá, vamos lá de novo. Uma mesa de sinuca custa R$ 360. Mesa de sinuca tá barata aí. Né? Então, você tem aqui R$ 360, é o valor da mesa. Esse valor ia ser dividido por N rapazes. N rapazes. Certo? Aí, o que foi que aconteceu? Então, se você pega 360 e divide 360 divide pelo N, que é o número de rapazes, então cada um vai ter um custo. Vamos dizer que esse custo seja X. Cada um vai ter um custo X. Né? Só que 4 deles existiram. 4 deles existiram. Certo? E o custo foi aumentado em R$ 15. Não, a cota ficou de cada um, ficou R$ 15, né? Não, a cota foi aumentada em R$ 15. A cota de cada um dos outros que ficou foi aumentada em R$ 15. Certo. Então, a cota foi aumentada a R$ 15. Tá, então, quando você pega aqui 360, divide pelo número de rapazes, menos 4, você vai ter o valor X mais R$ 15, né? Que é o valor que você estava pegando 360, mais R$ 15. Se você fizer a subtração aqui desses dois aqui, né? Se você subtrair as duas expressões, você tem 360 sobre N menos 4, menos 360 sobre N. Isso aqui vai ser igual a x mais 15 menos x. Né? X menos x dá zero. Então, vai ficar 360 sobre N menos 4, menos 360 sobre N. Isso aqui é igual a 15. Colocando isso em outros termos, você tem 360 sobre N menos 4, menos 360 sobre N. Isso aqui é igual a 15. Tá. Tirando o MMC aqui, você tem aqui 360 N, né, que aí você multiplica esse cara com esse cara com esse, menos 360 N menos 4, dividido por N vezes N menos 4, isso aqui é igual a 15. Né? Aqui você vai ter, então, 360N menos 360N, que dá mais 360 vezes 4 dá 720, 144. Aí teria 00, né? 00? Ou não? Não. É 720, 1144, 1140, tá certo. 72, 144, só tem um zero. N menos 4
né? 360N, isso aqui vai cancelar. Esse com esse vai cancelar, né? Aqui menos com menos dá mais, tá certo. Então vai ficar, simplesmente, você pode pegar isso aqui e dizer que vai ficar 1.140. Ah, aqui ainda tem o igual a 15, né? Dividido por n menos 4. Isso aqui é igual a 15. Logo, você tem n menos 4, vezes 15, igual a 1.440. Você pode passar esse cara dividindo para o outro lado? Acho que dá, né? N menos 4, 1.140 dividido por 1.440 dividido por 15. Dá para dividir os dois aqui por 5. Quando eu divido isso aqui por 5, isso aqui dá 3. Esse por 5, isso aqui dá 2. Sobra 4, que dá 8. Sobra 4, que dá 8. Deixa eu ver. 288, tá certo mesmo? Estou dividindo por 5. É isso mesmo, a metade, né? Aí dá 288. Se eu dividir isso aqui por 3, isso aqui dá para dividir por 3? Dá. Por 3, 28 por 3 dá 9, né, que daria 7, sobra 1. 18 por 6 dá 6, dá 96. N menos 4 é igual a 96. Né? Só para desencargo de consciência, vai que o seu professor não sabe fazer mais conta, né? Porque afinal acontece. 1.440 dividido por 15 igual a 96. Pronto. Então você tem n menos 4 igual a 96. Ou seja, você vai ter n menos 4 igual a 96. Isso aqui vai ser n ao quadrado menos 4n, né, igual a 96. Ou seja, você tem n ao quadrado menos 4n menos 96. Isso aqui é igual a zero. Tá? Aí o que você pode fazer? Você pode dizer que n1 mais n2 é igual a menos 4. Ou você pode dizer que n1 vezes n2 é igual a menos 96. Rapaz, será que eu não cometi nenhum erro, não? Não é mais 4, não. É mais 4, né? Tem razão, mais 4. Mais 4. Eu cometi nenhum erro, não? Certo, aí dividiu todo mundo por x, aí tá aqui, tá certo? Tá certo, isso mesmo. Deixa eu ver essa equação aqui. Cadê? Aqui. Ele fala que agora utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá, ele vai usar a fórmula de Bhaskara. Eu não queria usar a fórmula de Bhaskara. Você tem que pensar quais dois números que você multiplica. Ó, como o resultado aqui deu negativo, pessoal, repara, o resultado aqui deu negativo, certo? Se deu negativo, significa dizer que uma das raízes é negativa, a outra é positiva. Lembrando disso, né? Aí, e a soma aqui deu positiva. Então, você tem que pensar em dois números, que o resultado é 4, e o produto desses dois números é 96. Bom, eu não consigo pensar de forma imediata, né? Aí, se você não consegue pensar de forma imediata, você vai direto para a Bhaskara, tá? Então, n vai ser igual a quanto? N é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, tá? Aí você vem aqui e substitui. N vai ser igual a menos b, menos 4, b é igual a isso aqui, a é igual a 1, e o c está aqui, 96. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 96. Fechou? Isso dividido por 2 vezes o a, que é 1.
Então, n vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16, aqui dá positivo, mais 4 vezes 96, dá 400 menos 16, né? Dá 384. É isso mesmo? 384. Esse aqui tem 4 a menos, 400, 384. Isso aqui dá 400. A raiz de 400 é 20, né? Aí você teria 4 mais ou menos 20. Então, x não, n, vai ser igual a 4 mais ou menos 20, dividido por 2. Ou seja, você vai ter, então, 24 dividido por 2, que é 12, e você vai ter menos 16 dividido por 2, que é menos 8. Tá. Se você olhar para cá, você tem, então, que x1 mais x2 é 4. 12 menos 8 é 4. Beleza, né? E o outro aqui, você tem 12 vezes 8. 12 vezes 8, 12 vezes 8, isso aqui dá quanto? Dá 80, 2 vezes 8, 16, 80 mais 16, 96. Então tá correto, tá? Então essa é a solução, 12 ou menos 8. Aí vem a grande questão agora, né, que é a questão de interpretação. Como ele está pedindo o número de rapazes, esse é o número de natural, né? Então, esse menos 8 aqui não conta para a resposta, não vale para a solução. O que vale é esse 12, porque esse 12 é positivo, um número positivo. Não existe, quer dizer, existe, né? O número de menos de pessoa, né? Porque significa dizer que aquelas pessoas faleceram ou desistiram de alguma forma, né? Mas nesse caso aqui a gente está pegando valores que são positivos, tá? Então você teria 12 rapazes, inicialmente. Belezinha, galera? Todo mundo entendeu aí? Meu irmão Israel, o que foi Israel? Matem Matemática. De boa, né? De boa, cara. Aí vamos lá. Tem outra coisa que eu quero passar para vocês para finalizar essa parte de equações. Tá? Equação de primeiro grau e segundo grau, né? Obviamente. Que é a parte que é inequações de segundo grau. Inequações de segunda ordem, tá? Ou de segundo grau. Quando você fala em inequação, novamente, você pode ter ax ao quadrado mais bx mais c diferente de zero. Você pode ter ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual que zero. Você pode ter ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual que zero. Você pode ter ax ao quadrado mais bx mais c maior do que zero. E você pode ter ax ao quadrado mais bx mais c menor do que zero. Isso são inequações. Aí como é que tu vai fazer para resolver? Quando você fala em diferente, de novo, você vai fazer o seguinte, você vai seguir alguns passos. Primeiro passo, resolve a equação. Certo? Resolve a equação. Esquece esse sinal, coloca uma igualdade, resolve a equação. Resolver a equação, o que é que tu vai ter? Tu vai ter um conjunto de valores para x, dois resultados. Então, você vai ter x1 e x2, que são raízes. Se você tiver diferente, o que é que tu vai fazer? Tu vai dizer que x é diferente, ele assume qualquer valor real, né? Ou seja, que x pertence aos reais, tal que x é diferente de x1 e x2.
Beleza pura? Todo mundo entende isso que eu estou dizendo a vocês? Exemplo, a equação anterior lá, você tinha x ao quadrado menos 4x menos 96. Acho que era isso, né? Essa equação. Isso. X ao quadrado menos 4x menos 96 igual a zero. Você tinha essa equação. Se você colocar aqui diferente, significa dizer o seguinte, que x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de quem? Diferente de 12, e x tem que ser diferente de menos 8. Então, ele assume qualquer resultado, exceto esses dois resultados. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Agora, se você tiver, ó, x ao quadrado menos 4x menos 96 maior ou igual a zero. Opa! Você está pegando maior ou igual. O que tu vai fazer? Tu vai colocar as duas raízes em retas. Então, tu vai traçar uma reta para a primeira raiz. Tu vai traçar uma reta para a segunda raiz. Aí tu vai vir e tu vai colocar os valores. Um valor é 12. Então, aqui tá o 12. Certo? Qualquer valor acima do 12 é positivo. Qualquer valor abaixo do 12 é negativo. Aí tu vai pegar aqui agora, vai colocar outra raiz, que é menos 8. Qualquer valor abaixo de menos 8 é negativo. Qualquer valor acima de menos 8 é positivo. Certo? Com essas retas em mãos, o que é que tu vai fazer? Vou copiar elas aqui. Né? Contra você. Vou colocar aqui em outro canto. O que é que tu vai fazer? Tu vai traçar uma nova reta. Né? Tu vai traçar uma nova reta. E essa tua nova reta vai ser teu resultado. Mas como é que vai ser isso? Você vem aqui, você vai traçar aqui umas retas perpendiculares e vai fazer o jogo do sinal. Certo? Vai fazer o jogo do sinal. Olha só, qualquer valor acima de 12, você tem, ó, aqui tem o 12. Qualquer valor acima de 12, você tem positivo mais positivo. O resultado é positivo. Qualquer valor entre 12 e menos 8, você tem positivo com negativo. O resultado é negativo. Qualquer valor abaixo de menos 8, você tem negativo com negativo. O resultado é positivo. O que é que significa dizer isso? Que se você olhar para resultado que esteja entre menos 8 e 12, é negativo. Que esteja entre, é negativo. Significa dizer que essa parte aqui está dizendo para mim o seguinte, que x ao quadrado menos 4x menos 96, isso é menor do que zero. Quando o quê? Quando está entre essas expressões. Certo? E quando é que é maior do que zero? Quando está nas bordas. Então, você tem x menos 4x menos 96 maior do que zero. X ao quadrado menos 4x menos 96 maior do que zero. Tá? É assim que se escreve? Não, você vai escrever em função de um intervalo. Tá? Se você está pegando x ao quadrado menos 4x mais, menos, né, no caso, menos 96 maior ou igual a zero, o que é que tu vai pegar? Então, o que é que tu vai olhar lá? Quais valores são maiores do que zero? Tem esse intervalo, 12 até infinito. Tem menos 8 até menos infinito. Então, x pertence aos reais, né? X pertence aos reais, tal, que. Aí você tem aqui, ó. Quais são os intervalos? 12 até infinito. Você vem aqui. Como está maior ou igual, você vem aqui, o 12 e o 8 são fechados. Então, você tem 12. Você pode até botar assim, ó. X é maior ou igual a 12 e x é menor ou igual a menos 8. Né? Tal que x é maior ou igual a 12 e x é menor ou igual que menos 8. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que você está pegando do 12 até o mais infinito. E esse daqui significa dizer que você está pegando do menos infinito até menos 8. E repare, isso aqui é fechado. Se fosse estritamente maior, isso aqui era aberto, isso aqui era aberto. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas?
Ah, se eu tiver x ao quadrado menos 4x menos 96 menor do que zero. Olha, vou botar só um menor aqui, certo? Você vem aqui e coloca x pertence aos reais, tal que x está entre menos 8 e 12. Você vem bem aqui e coloca menos 8 menor do que x, que é menor do que 12. E essa é a expressão. Ou seja, que isso aqui significa dizer o quê? Que você está pegando menos 8 até 12 o intervalo. Professor, Pois não. eu tinha visto em uma videoaula, uma não, algumas, que quando era na equação do segundo grau, a gente colocava naquelas duas primeiras linhas que você fez, né, o jogo de sinal, na terceira, no caso, as duas primeiras linhas, a gente colocava a parábola. Isso iria mudar alguma coisa? A parábola. É, porque são inequações do segundo grau. O que seria essa parábola mesmo? Eu esqueci aí. A parábola, eu não lembro. Ai, agora eu tô com medo de ter dito o nome errado. É aquele negócio assim, tipo, em forma de U, e no Ah, é caso, a parábola mesmo, é. Só que você usado quer no dizer. sentido gráfico. Ah, tá. Ah, deve ser por conta Sim, disso aqui, ó. Se é maior, se o A é positivo ou se o A é negativo, né? Talvez. isso. Ah, tá. Aí no, Nesse caso aqui, o A é positivo, né? hum, e no caso, a parábola teria o. Eu esqueci o nome, o termozinho. Aquela parte aberta para cima. Então ele colocaria nesse, nessa linha, né? Não? Não tá entendendo o que eu tô Ah, querendo dizer? tá. O que eu entendi aqui desse gráfico aqui, tá, tudo bem. Eu acho que eu tô pegando aqui, que essa parte aqui, daqui para cá, isso aqui seria a parábola, seria positiva, assim, não é isso, ó? Uhum, Essa parte aqui seria negativa, aqui tá o zero, né? E ela estaria indo para uhum, negativa aqui e estaria subindo aqui. isso. Pronto, aí a concavidade é para cima porque você tem um valor de mínimo, porque o A está positivo. Sim, só que isso teria que fazer desde o início, desde as duas primeiras linhas. Aí eu tô perguntando se isso iria modificar de alguma forma no resultado. Ah, tá. Cara, eu não sei, eu nunca fiz assim. Ah, Tá, eu tá. sendo bem sincero contigo, eu não sei de informar se isso ia modificar no resultado, levando a parábola desde o início, né? Uhum. Ah, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu traço uma única reta com uma única raiz, na realidade eu estou fazendo isso aqui, ó, estou traçando retas, tá? Essa parte aqui dessa reta, ela é positiva nessa região e é negativa nessa região, é isso que eu estou fazendo. Porque na realidade, o que eu estou escrevendo nesse cara aqui, como se fosse assim, ó, essa expressão x ao quadrado menos 4x menos 96, eu estou reescrevendo isso como sendo x menos 8, x mais 12. Deixa eu ver aqui. X menos 8, não, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Troca o sinal aqui, porque você troca o sinal quando você tem as raízes. Tá. Então, isso aqui você tem x menos 8 mais 8 menos 12. Você troca o sinal. Então, quando você olha para cá, isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta, entendeu? Então, eu estou analisando essas retas especificamente. É a reta x mais 8, x menos 8. O que você está dizendo para mim, que aí talvez eu tenha que levar em consideração, é se esse cara for negativo, né? O que é que acontece? Aí, se esse cara for negativo, se o x for negativo, x negativo, aí, no lugar de eu estar colocando que está do lado de lá positivo, eu tenho colocado lá de cá o positivo, entendeu? Aí talvez seja isso que você esteja comentando comigo, né? Que é esse fato dessa mudança. Só que aí o que é que eu posso fazer? Eu posso sempre trabalhar com positivo no sentido de, se você tem aqui menos x ao quadrado mais 4x mais 96, maior ou menor do que zero, por exemplo, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico todo mundo por menos 1, aí você teria esse cara positivo, esse cara negativo, esse cara negativo. Ó, esse sinal ele muda, né, quando você multiplica por menos 1. No lugar de ser menor, agora você vai ser maior. Tá? Ou seja, no lugar de você estar pegando os resultados que seriam negativos, você estaria pegando os resultados que seriam positivos.
Então, você tem essas pequenas diferenças. Então, por isso que eu nunca usei, certo? Porque eu sempre faço essa modificação, que ficaria mais simples para mim simplesmente dizer que quando você pega o A positivo aqui, você traça só uma reta, traça outra reta, você encontra o valor da raiz, você diz aqui, a raiz é x1. Aqui está positivo, aqui está negativo. É só isso que eu faço, entendeu? Entendi. Né? Mas aí obviamente, você pode fazer do seu jeito, pode fazer do jeito que você aprendeu, né? Isso não é, vamos dizer, fixo, isso não como é que se diz? Eu não sou um cabeça fechada, cara. Eu só faço as coisas um pouco diferente, faço as coisas, vamos dizer, do meu jeito, né? Então, faço essas modificações para facilitar o entendimento, o meu entendimento. Se isso é mais fácil para ti, se não é, aí é outra história, tá? Mas Não, essa... não, eu não aprendi isso, não. Eu só vi mesmo. Ah, tá. Tá certo. Mas sempre vai ficar, cara. Como isso aqui é uma aula de revisão, tem muita coisa aqui que vocês poderiam aprender mais. Você tem como ter, por exemplo, um curso um pouco mais avançado só em relação a esse tipo de coisa, né? Só em relação a equações e inequações, né? Só que vocês eram para ter tido esse curso no ensino médio, né? No ensino médio, no ensino fundamental, e muitas vezes fica despercebido, de certa forma, tá? Aí, quando essa disciplina é uma disciplina para você montar a sua base, não sei se você observou, mas é muito rápida, né? E é muito conteúdo. E é para montar a tua base, para tu poder chegar na disciplina de cálculo e não ficar reprovado na disciplina de cálculo. Mas é outra história. É só uma forma de demonstrar o valor, sim, é só uma forma de você demonstrar o valor. Bom, pessoal, eu vou parar a aula por aqui, tá? A aula hoje foi bem corrida, né? Bastante corrida. E qualquer coisa vocês podem conversar, podem perguntar, fiquem de boas.